Boa noite, senhoras e senhores presentes e aos que nos acompanham via TV Câmara e Facebook. Enaltecendo a presença de Deus, declaro aberta a presente sessão plenária, convidando a todos para de pé ouvirmos a palavra de Deus pela vereadora Sheila Cristina Chaves. O Senhor disse ao meu Senhor. Salmo 110. O Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu faça dos teus inimigos um estrado para os teus pés. O Senhor estenderá o cetro do teu poder desde Sião, e dominarás sobre os teus inimigos. Quando convocares as tuas tropas, o teu povo se apresentará voluntariamente. Trajando vestes santas, desde o romper da alvorada, os teus jovens virão como orvalho. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor está à sua direita. Ele esmagará reis no dia da sua ira. Julgará as nações, amontoando os mortos e esmagando governantes em toda a extensão da terra. No caminho, beberá de um ribeiro e então erguerá a cabeça. Convido o servidor José Carlos Schultz para fazer a leitura das despesas do Poder Legislativo referente ao mês de fevereiro de 2026. Boa noite a todos. As despesas do Poder Legislativo no mês de fevereiro de 2026 importaram em R$ 284.004,66, assim distribuídos. Folha de vencimento dos servidores, R$ 6.908,60. Folha subsídio dos vereadores, R$ 88.445. Contribuição previdenciária ao INSS, R$ 32.204. Diárias, R$ 7.300. Material de processamento de dados, R$ 1.560. Material de limpeza e produtos de higienização, R$ 182,35. Material de copa e cozinha, R$ 2.210,51. Manutenção e conservação de equipamentos, R$ 800. Serviços técnicos profissionais, R$ 2.111,26. Locação de máquinas e equipamentos, R$ 1.010. Manutenção e conservação de bens móveis de outra natureza, R$ 150. Taxa coleta de lixo, R$ 695,70. Serviços de água e esgoto, R$ 45,22. Serviço de seleção e treinamento, cursos, R$ 5.670. Serviço de vigilância e monitoramento, R$ 520,85. Tarifas bancárias, R$ 26,16. Outros serviços terceiros, pessoa jurídica, R$ 2.143,80. Locação de softwares, R$ 7.971,71. Comunicação de dados, R$ 379,60, que seria internet. Auxílio alimentação pago em pecúnia na folha dos servidores, R$ 29.750. Totalizando no mês de fevereiro, R$ 284.004,66. Leitura dos expedientes recebidos. Foram recebidos os seguintes expedientes. Ofício número 28 de 2026, do Gabinete do Prefeito, o qual encaminha respostas às seguintes matérias: indicação número 12 de 2026 e pedido de providência número 10 de 2026. Ofício número 31 de 2026, do Gabinete do Prefeito, o qual encaminha resposta ao pedido de informação 1 de 2026, de autoria da vereadora Sheila Cristina Chaves. Os expedientes estão disponíveis na íntegra na Secretaria da Casa. Leitura dos pedidos de providência. Pedido de providência número 33 de 2026, de autoria do vereador Jarbas Budal. Pedido de providência número 31 de 2026, de autoria do vereador Klaus Eduardo Lenertz. Pedido de providência número 32 de 2026, de autoria do vereador Marcelino Martins do Nascimento. Pedido de providência número 34 a 39 de 2026, de autoria da vereadora Sheila Cristina Chaves.
Serão encaminhados ao Poder Executivo. Leitura das indicações. Indicação número 18 de 2026, de autoria do vereador Jarbas Budal. Indicação número 19 a 22 de 2026, de autoria da vereadora Sheila Cristina Chaves. Serão encaminhados ao Poder Executivo. Leitura dos projetos de lei recebidos. Projetos de lei ordinária de 5 a 14 de 2026, de autoria do Poder Executivo, os quais dispõem sobre autorização para a abertura do crédito adicional suplementar. Baixado para as comissões. Ordem do dia. Leitura do parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado. Questão de ordem, Excelência. Com fundamento no artigo 131, parágrafo 1º, inciso 2º do Regimento Interno, eu requeiro pedido de vista da matéria pelo prazo regimental de 7 dias, uma vez que nós estamos na fase de votação das contas e discussão do projeto do decreto legislativo que julga as contas do prefeito. Interrompi até a leitura do parecer da Comissão de Finanças, justamente para ganharmos tempo. Trata-se de uma matéria que é extremamente relevante e que exige análise técnica aprofundada, principalmente porque foi-me levantada uma questão importante nas contas do prefeito, que precisam ser analisadas com calma e responsabilidade. Infelizmente, a pauta da sessão da Câmara não estava publicada no site com 24 horas úteis de antecedência, conforme prevê o nosso regimento interno. Sendo assim, eu fui pega de surpresa no dia de hoje, com a disponibilização da pauta desta reunião, informando que nós teríamos a votação tanto do parecer quanto das contas do prefeito. Em razão disto, eu solicito a aplicação subsidiária do artigo 146, parágrafo 3º do regimento interno, que permite a aplicação das normas de tramitação ordinária quando não houver disposição em contrário e nem vedação no pedido de vista quando é um rito especial. Solicito, senhor presidente, a aprovação do meu pedido de vista pelo prazo de 7 dias das contas do prefeito. Coloco em votação o pedido de vistas da vereadora Sheila, vereador Álvaro Schaeffer. Não, mas não tem discussão? Não tem discussão, só em votação? Só em votação. Eu gostaria de saber como é que veio o parecer do Tribunal de Contas. O vista vai poder me dar o direito de verificar também. Eu voto contra as vistas, pedido de vista. Mas daí tu não vai conseguir verificar as contas. Azário. Vereador Edson Gerbach. Contrário ao pedido de vistas. Vereadora Helena Aparecida Costa Chaves. Contrário ao pedido de vista. Vereador Jarbas Budal. A favor do pedido de vista. Vereador Klaus Eduardo Lennertz. A favor das vistas. Vereador Marcelino Martins Nascimento. A favor do pedido de vistas. Vereadora Rosiane Fabrícia Ribeiro Boing. Voto contra o pedido de vista. Vereadora Sheila Cristina Chaves. A favor do pedido de vista. Vereador Reginaldo Meves Rosa. Contrário ao pedido de vistas. Pode prosseguir a leitura. Parecer prévio número 139/2025 do Tribunal de Contas do Estado. O Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, reunindo nesta data, em sessão ordinária com fulcro dos artigos 31 da Constituição Federal, 103 na Constituição do Estado e o 1º e 50 da Lei Complementar Estadual número 202/2000, tendo examinado e discutido a matéria, acolhe o relatório e a proposta de parecer prévio do relator, aprovando-os e emite parecer recomendando à egrégia Câmara Municipal de Garuva a aprovação das contas anuais do exercício de 2024 do prefeito daquele município. Recomenda ao município de Garuva, especialmente ao responsável pelo Poder Executivo, que adote medidas para ampliar e consolidar o atendimento da educação infantil, com vistas ao cumprimento das metas estabelecidas no Plano Nacional da Educação PNE, especialmente no que se refere às creches e à pré-escola, assegurando também a universalização do ensino fundamental e acompanhando os resultados do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica IDEB, mediante ações voltadas à melhoria da qualidade de aprendizagens, meta 1, 2 e 7 do PNE.
Observe atentamente as metas do saneamento básico previstas no artigo 11b da Lei 11.445/2007, incluindo pelo novo marco legal do saneamento, Lei número 14.026/2020, tendo em vista que o município ainda se encontra abaixo dos parâmetros nacionais de cobertura de água potável e de coleta e tratamento de esgoto, conforme dados do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, SNIS. Promova maior alinhamento entre a programação e a execução orçamentária, de modo que as dotações autorizadas reflitam prioridades reais e sejam efetivamente implementadas ao longo do exercício, com especial atenção às áreas de baixa execução, como urbanismo, habitação e comércio e serviços, e corrija as inconsistências formais de ordem legal apontadas no relatório DGO número 290/2025, consistentes na contabilização indevida de receitas e emendas parlamentares, tanto federais, 450 mil, quanto estaduais, 200 mil, em desacordo com o artigo 85 da Lei 4.320/1964 e com a tabela de destinação da Receita Pública desse tribunal, prevenindo a reiteração desta prática nos exercícios seguintes. Recomenda à Câmara de Vereadores de Garuva a anotação e a verificação do acatamento pelo Poder Executivo das observações constantes desse parecer prévio. Recomenda ao município de Garuva que, após o trânsito em julgado, divulgue a prestação de contas em análise e o respectivo parecer prévio, inclusive em e-mail eletrônico de acesso público, conforme estabelece o artigo 48 da Lei Complementar número 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. Solicita a egrégia Câmara de Vereadores de Garuva que comunique a esta Corte de Contas o resultado do julgamento das presentes contas anuais nos termos do artigo 59 da Lei Complementar. A Câmara de Vereadores de Garuva, do relatório e voto do relator e do relatório DGO número 290 de 2025, que o fundamentam. Ao Conselho Municipal de Educação de Garuva, para fins de acompanhamento do cumprimento dos limites constitucionais e legais em educação, da atuação do Conselho do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação Fundeb e do monitoramento das metas do PNE, bem como o parecer MPC/CSRF número 687/2025, ao senhor Rodrigo Adriane David, à Prefeitura Municipal de Garuva e aos responsáveis pela contabilidade e pelo órgão central do Sistema de Controle Interno daquela Prefeitura. Parecer da Comissão. Após cumpridas todas as penalidades, leitura do projeto de decreto número 1/2026, de autoria da Comissão de Finanças, Orçamentos e Contas Públicas. Parecer da Comissão de Finanças, Orçamentos e Contas Públicas. Relatório. Trata-se da prestação de contas do Prefeito Municipal de Garuva, referente ao exercício financeiro de 2024, submetida à apreciação desta Casa Legislativa, após a emissão do parecer prévio número 139/2025, pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. O Tribunal de Contas, com fundamento nos artigos 31 da Constituição Federal, 113 da Constituição Estadual e na Lei Complementar Estadual número 202/2000, emitiu parecer recomendando a aprovação das contas com recomendações de natureza corretiva. O Ministério Público de Contas, por meio do parecer MPC/SRF 687/2025, igualmente manifestou-se pela aprovação das contas, destacando inexistência de irregularidades graves que ensejam rejeição. Consta ainda dos autos defesa apresentada pelo chefe do Poder Executivo, na qual reconhece as recomendações e assume compromisso de aprimoramento da gestão. É o relatório. 2. Fundamentação. Regularidade fiscal e orçamentária. Conforme o voto do relator, verificou-se.
superávit orçamentário de 11.742.264,20 centavos. Superávit financeiro de 19.117.918,28 centavos. Aplicação em saúde, 31,21%, acima do mínimo constitucional. Aplicação em educação, 26,82%, acima do mínimo constitucional. Defesa com pessoal, 47,05% da RCL, abaixo do limite da RLRV. Cumprimento do artigo 42 da LRV, últimos 2 quadrimestres. Os dados indicam equilíbrio fiscal e respeito aos limites constitucionais. 2. Restrições identificadas. Foram apontadas 2 inconsistências formais na contabilização de receitas de emendas parlamentares. 450 mil emendas federais, 200 mil emendas estaduais. Em desacordo com o artigo 85 da Lei 4.320/1964, todavia, tanto o TSE quanto o Ministério Público foram expressos ao afirmar que tais falhas não possuem gravidade suficiente para ensejar rejeição das contas. Trata-se, portanto, de irregularidades formais sanáveis. 3. Metas do Plano Nacional de Educação. O tribunal registrou que o município não atingiu a meta mínima de atendimento em creches, 47,82%. Não atingiu a universalização da pré-escola, 85,55%, e DEB abaixo da meta projetada. Ensino fundamental dentro da meta, 100,97%. Embora haja descumprimento de metas qualitativas, houve cumprimento dos percentuais constitucionais mínimos de investimento. O próprio TSE tratou do ponto como recomendação e aprimoramento e não como causa de rejeição. 4. Saneamento básico. O município encontra-se abaixo das metas do artigo 11b da Lei nº 11.445/2007. Quanto à universalização dos serviços, contudo, houve execução de 95,93% da dotação autorizada para a função saneamento, evidenciando esforço administrativo. 5. Execução orçamentária por função. Foram identificadas baixas execuções nas funções urbanismo, 39,47%, habitação, 33,13%, comércio e serviços, 44,16%. O tribunal recomendou maior alinhamento entre planejamento e execução, mas não caracterizou irregularidade grave. 6. Defesa do prefeito. Na defesa apresentada, o chefe do executivo reconhece as recomendações do TSE, apresenta justificativas relativas às situações emergenciais, afirma compromisso com correções contábeis, destaca investimentos em educação e reorganização administrativa. A defesa não afirmou os achados técnicos, mas reforçou a inexistência de dolo ou irregularidade insanável. 3º, conclusão da comissão. Considerando a emissão de parecer prévio favorável pelo TSE Santa Catarina, a manifestação favorável do Ministério Público de Contas, a inexistência de irregularidades graves, o cumprimento dos limites constitucionais e da Lei de Responsabilidade Fiscal. Esta Comissão de Finanças, Orçamento e de Contas Públicas opina pela aprovação das contas do prefeito municipal de Garuva relativas ao exercício financeiro de 2024, acompanhando integralmente o parecer prévio, número 139 de 2025 do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. Encaminha-se ao plenário para julgamento nos termos do artigo 146 do Regimento Interno. Em discussão, referido projeto. Vereadora Sheila. Todos que nos acompanham nesta noite, inclusive os colegas aqui presentes, eu questiono: que prejuízo
teríamos tido nesta noite em conceder um prazo de 7 dias para a vista das contas do prefeito. E me admira ainda muito mais o meu colega vereador Gordo, sem ter tido conhecimento das contas e questionar, mas nós não teremos discussão, não ter tido acesso à leitura, votar contra um pedido de prazo para que ele mesmo pudesse ter acesso a essas contas. Isso, no mínimo, é incongruente, é duplo, porque, ao mesmo tempo que se prega discutir algo, se questiona, aliás, se aceita tão somente aquilo que o meu partido, o meu bloco, me coloca como posicionamento. Também questiono, me faz levantar um questionamento vago, se, por acaso, a pauta não teria sido realmente publicada para nos pegar de surpresa. Porque nós temos no regimento a previsão de publicação com 24 horas úteis de antecedência. E a pauta só foi disponibilizada no dia de hoje, onde todos estão com trabalhos e não dispõem de tempo disponível para se debruçar realmente nos pontos que foram trazidos nesta tarde. Também quero dizer que, em razão disso, não teria justificativa para que eu votasse a favor das contas, ainda que, após uma análise, eu pudesse chegar à conclusão de que deveriam ser, sim, aprovadas. Mas porque eu não tive a oportunidade, o direito, de ter 7 dias para analisar as contas. E aí eu me questiono por que esse receio de conceder mais um prazo de 7 dias. Né? Não haveria nenhum prejuízo para o Poder Executivo, para o prefeito e nem para esta casa. Então, eu quero já deixar registrado que o meu voto será contrário, não porque talvez não devessem ser aprovadas as contas, mas porque foi-me negado o direito de ter vista de algo tão relevante que realmente deve ser analisado com calma e com cautela. Vereador Álvaro. Isso, a leitura do parecer do Tribunal de Contas prova que eu tinha razão. O Tribunal de Contas votou pela aprovação das contas do ex-prefeito. Então, não vejo por que pedir vista. Isso, vereador, é só uma questão política. E você lá no discurso, lá atrás, disse que ia fazer oposição à administração atual. E é o teu papel. Eu concordo com isso. Entendeu? Mas eu não vejo necessidade de pedir vista num processo que o Tribunal de Contas votou pela aprovação. Por isso que eu votei, já declaro meu voto, claro, a favor das contas do prefeito. Como foi citado meu nome, eu gostaria de direito de resposta. Se o vereador realmente tivesse prestado atenção com maestria, com atenção, no meu discurso de posse, eu disse que faria uma oposição, sim, mas uma oposição coerente e responsável e não cega. Tanto que a maioria dos projetos do governo eu tenho votado a favor e tenho elogiado sempre que entendo que devem haver elogios. Então, eu não faço uma oposição burra e nem cega nem oposição a tudo. Eu só pedi um direito de ter 7 dias de vista e esse direito me foi negado porque simplesmente eu sou oposição, então tem que negar tudo aquilo que ela coloca aqui em plenário. Vereadora, presidente. Vereadora Rosiane. Vereadora, com todo respeito ao seu pedido de vista, eu votei contra, não foi negado o seu pedido de vista, porque a senhora é bem-vinda em todas as comissões. Esse projeto estava na nossa comissão de finanças. A vereadora poderia ter visto na nossa comissão. Mas eu também tenho o direito de ter as vistas. Mas então a senhora não pode dizer que foi negado o direito de vista. Foi negado. Vocês acabaram de negar o meu direito de vista. A vereadora poderia ter visto o projeto na nossa comissão. Senhor presidente, essas pautas elas são disponibilizadas todas no grupo, não são? Só respondendo Então, é só questão a de pergunta ler. do vereador Edson Bach, a pergunta da vereadora Sheila, aconteceu uma situação que foi encaminhada na sexta-feira para mim e para o Schultz, mas como estávamos em viagem, acabamos não olhando. A senhora me perguntou à 00:32, referente à pauta, e eu lhe encaminhei à 00:40, que era o que iria para a pauta hoje. Aí acabou colocando hoje na pauta aí, por causa desse equívoco que aconteceu na sexta-feira. E esse projeto está à disponibilização de 60 dias da população e 90 dias do processo total estando na Câmara.
Sim, e me foi trazida uma situação no dia de hoje e que eu precisava de 7 dias de vistas e esse direito foi negado. Sim, assim como Simples o assim. voto aqui é político, de quem quiser ser político, quem quiser ser técnico. Politicamente foi votado contra e negado o seu pedido. Exatamente. Politicamente eu tive meu voto negado. Senhor presidente, Vereador Jarbas. só para deixar claro ali, essa questão, eu votei a favor das vistas ali, da vista da vereadora, mas ela tem direito a pedir vista, né? Todo mundo tem. Continua a discussão. Vereador Klaus. Cumprimento os senhores vereadores. Só valendo a ressalva de algumas partes que foram lidas ali, algumas recomendações do Ministério Público, como do Tribunal de Contas, da qual é importante ser comentado. A primeira, acerca do Plano Nacional de Educação, foi colocado 3 metas. A meta 2 foi cumprida, e a meta 1, relacionada à educação infantil em creches e pré-escola, constatou que o município se encontra fora do percentual mínimo previsto no que tange a taxa de atendimento à creche e fora do percentual mínimo no que tange a taxa de atendimento em pré-escola. Também é importante a meta 7, referente aos índices de desenvolvimento da educação básica. O município está abaixo da meta projetada para os anos iniciais no ensino fundamental e abaixo da meta dos anos finais. Outros casos também, embora o município tenha cumprido o percentual constitucional de aplicação dos recursos, foi usado o recurso nacional de aplicação, não alcançou as metas de qualidade e universalização estabelecidas pelo Plano Nacional de Educação, ou seja, não foram cumpridas as metas do Plano Nacional de Educação. Outro ponto muito importante, muito crítico do nosso município, do qual também o Ministério Público e o Tribunal de Contas apontaram, foi a questão do saneamento básico. Palavras do parecer do Tribunal de Contas. Outro ponto que merece atenção diz respeito ao saneamento básico. O município permanece abaixo dos parâmetros estabelecidos pelo artigo 11b da Lei 11.445 de 7, especialmente quanto à cobertura de abastecimento de água e aos serviços de coleta e tratamento de esgotos, segundo os dados do SNIS. Ainda que em 2024 tenham sido previstos 7.827.000 para a função e executados 7.509, 95,93% da dotação autorizada, os investimentos não foram suficientes para alterar a defasagem estrutural do setor. A análise histórica de 2020 a 2024 revela certa estabilidade nos aportes, porém sem avanços significativos rumo às metas nacionais de universalização, evidenciando que a política de saneamento básico não vem recebendo prioridade estratégica necessária, apesar de sua reconhecida relevância social e legal. Ou seja, o que nós sempre viemos discutindo, a questão do saneamento básico de Garuva, nós não temos sequer uma previsão para tratamento de esgoto e a nossa rede de água é muito ruim, a nossa água, ora em locais não tem pressão, ora locais não existe a rede ainda, enfim. Ponto importante que o Ministério Público e o Tribunal de Contas apontaram, e o município, segundo ele, vem colocando o valor, mas não tem avanços significativos, assim como nós também não tivemos agora em 2025, que provavelmente será novamente apontado na aprovação das contas deste ano, do ano passado, a questão dessa parte do saneamento básico. Confesso que a questão da educação, eu acredito que tinha tido, sim, melhoras, que nós saberemos com as contas do ano de 2025, porém, na questão do saneamento básico, nós não vemos progressão, assim como nos anos anteriores. Continua em discussão. Não havendo quem mais queira discutir, em votação. Vereador Álvaro Schaeffer. A favor. Vereador Edson Gerbach. A favor. Vereadora Helena Aparecida Costa Chaves. A favor. Vereador Jarbas Budal. A favor. Vereador Klaus Eduardo Lennertz. Contrário. Vereador Marcelino Martins Nascimento. A favor. Vereadora Rosiane Fabrícia Ribeiro Boing. A favor, né? Se o Ministério Público deu a favor, por que eu vou contra? Vereadora Sheila Cristina Chaves. Contrário, em razão dos motivos já expostos. Aprovado o projeto de decreto número 1 de 2026, de autoria da Comissão de Finanças, Orçamentos e Contas Públicas, com votos contrários do vereador Klaus Eduardo Lennertz e Sheila Cristina Chaves. Leitura do projeto de lei complementar número 1 de 2026, de autoria do Poder Executivo. Projeto de decreto número 1 de 2026,
de autoria da Comissão de Finanças, Orçamento e Contas Públicas. Não é esse. Não. É 2? Não é o número 1? Não. Tá. Projeto de Lei Complementar número 1 de 2026, de autoria do Poder Executivo, ao qual dispõe sobre a regularização excepcional de construções do município de Garuva e da outras providências. Segundo justificativa, o projeto objetiva possibilitar em caráter excepcional único e improrrogável a regularização de edificações irregulares e clandestinas, comprovadamente concluídas até 31 de dezembro de 2022. A medida busca assegurar segurança jurídica e ordenamento urbano adequado mediante a formalização de termo de ajustamento de conduta, TAC, com medidas mitigatórias e compensatórias, ressaltando que não configura anistia ampla para as obras futuras. Após análise das comissões de Legislação, Justiça e Redação Final, de Finanças, Orçamentos e Contas Públicas e de Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar Social, opinaram pela aprovação do projeto. Em primeira discussão, referido projeto, vereadora Sheila Cristina Chaves. Eu quero deixar de forma clara aqui algumas palavras, até para que a população tome conhecimento do que se trata realmente este projeto, né? Existem situações que essa lei vai permitir a regularização de seus imóveis. Aquelas pessoas que construíram até 31 de dezembro de 2022 em desacordo com algumas regras do município, e aqui eu vou citar alguns exemplos hipotéticos. Quem construiu não respeitou o recuo do terreno, ampliou a casa sem pedir autorização, fez uma construção maior do que era permitido na época, fez pavimentos a mais do que estava previsto, não tem o número de vagas de estacionamento exigido, empresas que já funcionam com alvará, mas o prédio ainda não está adequado às regras de uso do solo, ou seja, situações que já existem na prática e que hoje impedem a pessoa de ter o seu imóvel totalmente irregular. Mas é importante dizer que só poderá regularizar quem construiu até 2022. Não pode regularizar nenhum tipo de área pública e nem áreas em risco ou de preservação. Essa lei ela busca organizar o que já está feito dentro dos limites e trazer seguranças às pessoas. Regularizar significa poder vender, financiar, transferir para os filhos, fazer escritura sem dor de cabeça, futuramente um inventário mais organizado. É colocar o imóvel na legalidade, mas é claro que haverá uma contraprestação financeira. Quem quiser regularizar o seu imóvel terá que pagar um valor aos cofres públicos para que aconteça. Mas existe um benefício aí de 10% para quem requerer essa regularização dentro do primeiro ano. E o valor final poderá ser parcelado em até 36 vezes. Isso interessa diretamente ao cidadão e também a toda a municipalidade. Em razão disso, por ser um projeto de extrema relevância, eu manifesto desde já o meu voto favorável ao projeto. Continua em primeira discussão. Vereador Álvaro Schaefer. Muito bem colocado pela vereadora Sheila. Esse projeto, ela colocou muito bem que não vai regularizar as construções futuras, até 2002 só, né? E que a turma não construa mais irregularmente, né? Porque eles fazem irregular e vêm atrás da gente para tentar resolver o problema, bem da verdade. E a gente não consegue, porque tem lei. Então, a gente fica numa situação difícil, mas muito bem colocado pela vereadora Sheila, para a população em geral ficar sabendo exatamente como funciona. Continua em primeira discussão. Não havendo quem mais queira discutir, em primeira votação. Projeto de Lei Complementar número 1 de 2026. Vereador Álvaro Schaefer. A favor do projeto. Vereador Edson Gerbach. A favor do projeto. Vereadora Helena Aparecida Costa Chaves. A favor do projeto. Vereador Jarbas Budal. A favor do projeto. Vereador Klaus Eduardo Lenertz. A favor do projeto. Vereador Marcelino Martins Nascimento. A favor do projeto. Vereadora Rosiane Fabrícia Ribeiro Boing. A favor do projeto. Vereadora Sheila Cristina Chaves. A favor do projeto. Aprovado em primeira votação o projeto de lei complementar número 1 de 2026, de autoria do Poder Executivo. A palavra do dia. Com a palavra o vereador Álvaro Schaefer. Vereador Marcelino Martins Nascimento.
Mais uma vez, boa noite a todos, pessoal aqui presente, pessoal que nos acompanha pelas redes sociais. Aliás, cumprimentando o pessoal aqui, cumprimento o meu amigo Hélito. Boa noite, Hélito, o grande amigo dele aí também. E aproveitando o nosso secretário, Márcio, se encontra presente aqui, convocar ele, presidente, para a próxima, não sei se para a próxima, mas dentro desse mês aí, para que ele possa explanar para nós aí sobre a Previdência Complementar. Tem vários funcionários, servidores aí que estão perguntando para a gente, tem muita gente que está prestes a se aposentar e estão com aquela dúvida, não sabe o que vai acontecer, como é que vai proceder, né, daqui para frente. Então, vamos convocar ele para explanar para nós aí. Se me permite rapidamente, vereador. Ano passado, inclusive, eu fiz um pedido de informação ao prefeito e ele chegou a responder para nós acerca deste tema, inclusive trazendo uma previsão de licitação para a empresa que faria isso. Mas é bom, realmente, que ele venha e possa explanar pessoalmente e a gente possa esclarecer as nossas dúvidas. Vereador, só se me permite, vamos convidá-lo, né? Convocar fica meio convocação, pesado, né? Vamos convocar ele, né? Eu preferia que fosse convidado. Ele já sabe já o que querer. Bom, então, falar sobre meus pedidos de indicação aqui. Falar também sobre, aproveitando a presença do Márcio. Márcio, a extensão de rede de luz, tem muita gente que está pedindo também. A gente tem que dar uma acelerada nesse processo aí, o quanto antes, para resolver esse problema. Nós estamos ali, eu tenho mais umas outras ruas que eu vou trazer na próxima semana, mas aqui eu tenho 4 aqui, que eu já separei. Servidão Douglas de Souza, Mina Velha. Coloca a foto, por gentileza, para nós ali, essa rua aí. Essa rua na Mina Velha ali é uma lateral da nossa SC ali, logo depois do Pesque Pague da Maria. Essa servidão também está... Essa servidão está precisando a extensão de rede de luz, Márcio. A gente já havia conversado sobre isso, os moradores estão cobrando, então a gente poder agilizar aí também, os moradores ficam agradecidos. A segunda rua ali, a servidão Olavo Quintino Tavares, Barrancos, é essa aí também. Essa aí é lá no Barrancos, um pouquinho antes da Igreja Católica à esquerda. O pessoal também está cobrando bastante lá. A outra servidão, Márcio, é ali no Barrancos também, a da Palmeirinha, que até tem um nome engraçado que eu não conhecia ali, eu não pedi para o morador lá, que é a Estrada Porto Rio Caratinga. Também quero fazer um pedido para colocar a placa lá de identificação do nome da rua. Essa rua também é muito frequentada ali para o pessoal que vai pescar, né? Final de semana, acaba acampando ali e está muito escuro. A outra servidão é a Rodolfo Francisco Leite, essa no Bararas. Também essa servidão ali fica logo depois daquela mercearia que tem ali. Fica para o lado direito ali, um pouquinho antes da escola ali, Duque de Caxias. Então, seriam essas 4 servidão. Na próxima semana tenho mais umas 3 ou 4. E assim a gente vai pedindo indicação para atender a nossa população que mais precisa. Por hoje seria isso. Boa noite a todos. Com a palavra o vereador Jarbas Budal. Boa noite, senhor presidente, mesa diretora, nobres vereadores, vereadoras. Boa noite especial para o meu amigo Alex, lá do Quiriri, também assessor lá do ex-deputado Rodrigo Coelho, presente na casa. Uma boa noite para ti, uma boa noite para todos aqui presentes. Senhor presidente, eu queria solicitar a revitalização de serviço de macrodrenagem, na travessa da rua Júlia da Costa com a José Novak, proximidades da residência da senhora Silvia Germano, que está aqui presente hoje. Se o Zé puder passar as imagens ali, com as fortes chuvas ali, entrou água na casa dela, então eu até fui com o engenheiro Yolando no local lá, né? Mas para dar uma maior agilidade para resolver o problema dessa situação ali. Essa aí foi da última, Silvia? Essa semana, é isso? Não, da última chuva, enchente que deu ali, né? Poxa. Essa aí foi da 9 de março, né? Aquela de 9 de março. Vai fazer um ano agora, né?
Não. Foi agora, essa semana de novo? É. Mas aquela de 9 de março foi um pouquinho maior, né, Silvia? Então, se o Poder Executivo puder dar uma atenção ali nessa questão, já fomos lá com o Yolanda, e o Yolanda está a par dessa questão. Também hoje estivemos no gabinete do deputado Fernando Krelling, né? Tivemos lá com ele, foi consolidado que ele está no MDB, não vai sair, e sempre mandando recursos aqui para a nossa cidade, né? O último recurso, a emenda que ele mandou aqui para um carro para o bem-estar animal, né? Sem contar, é um dos deputados que mais traz recursos aqui para a Garuva, então nós também consolidamos nosso compromisso com ele lá também. Senhor presidente, queria falar de uma questão aqui. Eu queria falar, senhor presidente, sobre esses casos de feminicídio que até a última semana teve um feminicídio em Guaratuba, né? Então, Floripa também. Então a gente, como homem, pai, vereador, não posso me calar diante de um caso tão doloroso, né? Então, a gente precisa ensinar nossas meninas que amor não combina com medo, controle ou violência, e que sair de uma relação abusiva é um ato de coragem, né? Isso a gente passando para toda a nossa cidade, né? E para todas as pessoas que estão escutando, né? Mas também precisamos, com urgência, educar os meninos sobre respeito, limites e responsabilidade emocional. Ninguém é propriedade de ninguém, amor não é posse, não é imposição, não é insistência. Construir uma sociedade mais segura começa dentro de casa, com valores claros sobre empatia e respeito, que essa tragédia nos faça refletir e agir. Então, casos por todo o Brasil, essa questão de feminicídio aí, né? Também quero falar da aprovação das contas do prefeito, do Rodrigo, também fez uma grande gestão. Esse pedido de vista da vereadora fui favorável. É uma questão que todos os apontamentos das questões vêm pelo TSE com apontamentos. Nada mais justo que ela queria tirar uma explanação ali sobre essa questão. Não estamos aqui contrário ao Rodrigo, não era só para dar vez ali a vereadora, né? Mas com certeza o Rodrigo tem suas contas aí, foi aprovada hoje, não é nada contrário, mas sim era um pedido da vereadora, que aqui acho que é uma democracia, né? Não sei porque da cara o vereador virou contra, né? Eu acho que é a democracia, eu acho que aqui nós estamos aqui para debater, ninguém tá, então desculpa, mas com certeza é essa a minha fala. Uma boa noite. Com a palavra a vereadora Sheila Cristina Chaves. Excelentíssimo presidente, demais membros da mesa diretora, colegas aqui presentes, público, autoridade, todos que nos acompanham também pelas redes sociais, meu muito boa noite. A minha fala hoje ela é simples e única, e ela inicia com respeito e solidariedade. No dia 22 de fevereiro, o município de Garuva perdeu o senhor Marlon Luiz Lange, vítima de meningite. Eu quero registrar os meus sentimentos à família e aos amigos, e eu sei que nenhuma palavra é suficiente para superar e suprir a dor que todos estão sentindo nesse momento, mas que Deus possa estar confortando esses corações. Na sequência, nós tivemos também um diagnóstico de uma criança, também vítima de meningite, que, graças a Deus, está em tratamento e se recuperando plenamente. Mas, diante desses acontecimentos, nós não podemos tratar do tema com superficialidade. Nós precisamos realmente educar a população para que possam também entender os sintomas, para que a própria equipe médica possa estar mais apta para buscar identificar já de início uma doença como essa, porque nós sabemos que, a depender do caso, a meningite ela pode ser grave e fatal, como foi. E a gente sabe que essas diferentes tipos de meningite, elas exigem condutas específicas de tratamento.
Sabemos também que houveram informações divergentes em relação de um dos casos. A secretária já se manifestou publicamente, trouxe explicações. Eu não estou aqui para gerar pânico, mas nós não podemos reagir apenas como uma forma reativa daquilo que acontece, mas também de forma preventiva. E a saúde pública ela exige realmente planejamento, preparo e comunicação. Também eu tenho recebido, eu acredito que os colegas também, relatos de alguns munícipes que informam a ausência de algumas medicações que são necessárias na farmácia municipal. Então, eu peço, inclusive, que a Secretaria de Saúde verifique essa situação com urgência, porque quem depende de medicação não pode aguardar, principalmente aqueles que não têm condições de adquirir os seus medicamentos em razão da falta de recursos financeiros. Eu faço esse questionamento de forma responsável, considerando que o meu papel é fiscalizar, acompanhar e garantir que tudo aconteça em favor do melhor da nossa população. E por hoje era isso. Desejo a todos uma boa noite, que Deus abençoe. Com a palavra, a vereadora Rosiane Fabrícia Ribeiro Boing. Boa noite, vereadores, vereadoras, todos que nos acompanham aqui e nas redes sociais. Eu já pedi semana passada o ofício de condolência pelo Marlon Lang, né? A família está muito dolorida ainda. E hoje eu também peço ofício de condolências pela a nossa querida amiga Jorge Paula Paese, né? Tem uma história de vida aqui, a família, né? E também peço pela dona Lúcia Conrade Batista, né? Nossos sentimentos às famílias. Eu quero aqui também registrar o meu agradecimento ao nosso deputado Carlos Chiodini pela destinação da emenda parlamentar no valor de 1.120.000, que foi um valor de 750 para obras asfálticas, outra 400 mil que vai sair uma quadra lá no bairro Palmital. Sempre ele investindo aqui ao nosso município, nosso grande agradecimento. Acho que o Jarbas, nosso líder, talvez esqueceu, estou aqui lembrando. Falou também? Vai falar na hora do líder, eu já estou me adiantando. Eu sempre lembro porque ele... Tá bom? Zé, coloca a foto, por gentileza. Esse final de semana eu tive a formatura da minha sobrinha, Maria Eduarda Ribeiro, que se formou psicóloga. Ali está minha filha junto. Não posso deixar de parabenizar. Foi um momento muito importante e feliz para a nossa família. Parabenizar a Maria Eduarda, ao meu irmão Marcelo, a minha cunhada Kátia, toda a família, a minha mãe. A gente tem, todo mundo aí tem um dedinho nessa história, né? Então, um momento histórico na nossa vida. Obrigada, Zé. E também gostaria de trazer aqui um pedido. Na verdade, um pedido não para o executivo também, mas mais para os professores de educação física especial. Tem feito dias quentes e os professores de educação física sofrem, porque eles precisam dar a aula e tem muitas quadras ainda que não estão cobertas. E eles precisam trabalhar e, às vezes, o sol, né, muito quente. E tem esse olhar especial aí para que essas aulas não aconteçam nesses dias de sol quente. Por enquanto, ainda no verão, a gente teve alguns pedidos de algumas mães. Então, procurar, quando o sol estiver muito quente, procurar trabalhar dentro da sala de aula no ar-condicionado, né? Para que as crianças não sejam prejudicadas. Não foi uma mãe que veio até a gente pedir, foram várias. Então, ter essa atenção até o inverno chegar. A hora que o inverno chegar, daí o sol está liberado. E por hoje era isso. Eu tenho para falar. Muito boa noite, obrigada a todos. Com a palavra, a vereadora Helena Aparecida Costa Chaves.
Boa noite, senhor presidente, nobres pares, queridos amigos que estão nos assistindo, o nosso secretário, Márcio, o Wellington, nosso advogado, e sempre esteve aqui com a gente, já foi candidato a vereador, já sempre. A nossa querida e candidata, sempre amiga, Vera, e pelo trabalho também que faz na nossa cidade, com nossas mulheres. Então, parabéns e obrigado pela sua presença. Em primeiro lugar, eu quero aqui parabenizar o vereador Jarbas por puxar por essa questão dessas histórias, desse monte de coisa que está acontecendo. E não é aqui em Itapuá teve esse caso, mas a gente liga essa televisão e assiste isso e tem uma coisa muito triste. Isso está sendo, como você disse, nós temos que educar nossas meninas para que façam as suas escolhas, né? Mas nós temos que educar os nossos meninos, porque a gente fala de que as mulheres têm que ter os seus direitos delas, mas os meninos também têm que ter os direitos deles, mas eles também têm que aprender a respeitar os direitos deles e das mulheres. Porque enquanto assim, a gente criar um filho homem, você é homem, mas você é ser humano. Você um dia vai ser pai, você vai ter uma filha mulher. Tu vai querer que alguém faça para sua filha o que você está fazendo para a filha dos outros? Então, eu acho que é isso. E também tem que ter Deus, tem que botar Deus na família. Porque quando a pessoa tem Deus no coração, não faz o mal. Faz o bem, mas não faz o mal. Por mais que ele seja o que for, a partir do momento que tiver o Deus no coração, muda muita coisa. Então, a gente vai ter que muito trabalhar a família, as escolas. Temos que fazer um trabalho muito voltado para as famílias, para as crianças, para poder acalmar essa situação. Porque é muito triste. Não é só isso, porque também o suicídio. Nós tivemos agora, há pouco tempo, aqui em Garuva, um mocinho que por pouca coisa se suicidou, né? Então, é uma coisa muito triste isso. E o que está faltando? Deus. O que está faltando? Mais trabalho sobre isso, mais. Nós trabalhar mais o nosso jovem. Sim. A prisão do elemento e perguntou por que da situação. Ele falou que não aceitava o fim do relacionamento. Então é complicado, né? Que situação, que preço que está a vida ali, o cara falar que ela que terminou o relacionamento e simplesmente foi lá e matou. Né? É complicado. É verdade. Eu sou mãe de 3 filhos homens. Eu tive uma filha mulher e tive 3 filhos homens. Mas eu sempre, desde pequena, e para eles sempre ensinei aprender a respeitar as meninas. Uma vez, um dos meus rapazes foi para a escola e passou a mão na bunda de uma menina. E o pai da menina veio lá em casa falar para mim. Mas eu peguei ele. O bicho apanhou bonito. E daí vai lá pedir desculpa para a menina. Mamãe, mas não foi eu, porque nós estávamos na fila e o amigo passou a mão e botou a culpa em mim. Não quero saber. Falaram que foi você e tu vai lá pedir desculpa. E tu não vai, mas nunca mais tu vai fazer. Mas eu fui lá, pediu desculpa para a menina, pediu desculpa para o pai da menina, que o pai da menina que foi lá em casa. E eu sei que dei uma surra no desgraciado ainda. Ele conta isso até hoje. E olha, vê se ele não respeita. E todos eles. O meu jeito tem que respeitar. Dar valor para a mulher. A mulher tem que ter valor. A gente tem que ensinar os filhos a dar valor para a mulher. A mulher lava, a mulher cozinha, a mulher... Não, nunca para. O serviço do homem é duro, mas o da mulher 3 vezes mais, porque a gente faz toda a vida e não aparece nunca. Então, tem que valorizar a mulher. E nós temos que ensinar de casa, ensinar em casa, valorizar, que depois eles vão para a casa deles valorizar a mulher deles também. Né? E assim vai. Mas era isso que eu queria falar. E vou falar uma coisa. Eu votei a favor das contas do prefeito, porque sempre eu estou na vereança, esse é o meu 5º mandato. Eu toda a vida votei a favor das contas dos prefeitos, sabe? Todos os prefeitos que passaram por aqui eu votei a favor. Por quê? Vinha aprovado pelo Tribunal de Contas, trazia aqui para nós, passava pelas comissões e vinha para o plenário, eu votava a favor. Por que eu iria votar contra? Fizemos alguns quebra-pau aqui, isso aí é normal, né?
Ah, teve? Muito. Mas eu sempre votei a favor. E falo uma coisa para vocês. Desculpa, vereador, mas eu vou te falar uma coisa. Esse prefeito tem feito muita coisa para o nosso município. Eu já vi Jorge Paula toda inundada de lama, com valas abertas e casas, tudo. Hoje em dia, vai na Jorge Paula. Tu anda em todas as ruas, a maioria assaltada. A nossa água, nós já tivemos água ruim, sim, filho, já tivemos. Mas hoje em dia nós temos uma ETA lá, que a coisa funciona e bonito. Tu já foi lá ver? Que maravilha que é aquilo lá. Aquilo lá foi um trabalho maravilhoso que foi feito nessas duas administrações, que está Rodrigo e Tino, e a continuação agora. Começou lá no outro prefeito. E veio agora. Então eu não posso ser contra um trabalho que eu vi funcionando. Eu vejo crescendo, eu vejo acontecendo. Então, as nossas estradas, tivemos estradas ruins já, tivemos tempo de nós andar numa buraqueira sem fim. Hoje em dia, vai para o Barara, vai para o Barranco, vai para Três Barras, meu Deus do céu, vai para a Vila da Glória e anda na rua da estrada da Vila da Glória, que é uma vergonha. Uma vergonha. Agora que está começando a melhorar. Mas pega o pedaço de Itapuá. Meu Deus do céu. Aquele prefeito, eu não sei como é que pode, aquele povo não cai de pau em cima dele, porque aquele pedacinho da jaca é uma buraqueira dos infernos. Um homem daquele que eu não sei como é que ganha uma eleição, porque votar num cara daquele, aquele sim tem que dar ali mesmo para valer, porque a estrada dele é um nojo, um lixo de buraco que tem. Me permite uma parte, vereadora, para falar sobre as estradas? Eu não me lembrei aqui para pôr um vídeo, inclusive sábado em São João Abaixo, lá onde nós morávamos, no Cido Moro, os mais antigos sabem ali. Cara, uma mulher se perdeu numa velocidade que vinha lá, caiu dentro de um bueiro. Aí ligaram para mim, gordo do céu. Agora, antes, a estrada tinha buraco, eles reclamavam. Agora, com esse antipó, todo mundo anda correndo numa velocidade aí. Tem que pôr lombada e tem que pôr lombada. Eu digo, pois é, olha a situação que a gente fica. Daí a lei diz que não permite pôr lombada onde tem antipó. Daí acontece essa desgraça. Não morreram por Deus, ou não entraram dentro da casa da falecida Dona Maria também por Deus. Mas passou lambendo o poste de energia dela assim, bicou no bueiro lá. Coisa feia de ver mesmo. Então, em virtude das estradas tão boas, vereadora, o povo anda correndo. Nós temos que achar uma solução para isso, né? Tem que fazer lombada, então. É isso. Então, por isso que eu digo... Vereadora então, Helena, como é que eu posso ser contra? Se me permite uma parte, eu não votei contra, porque o projeto estava na minha comissão e todas as indicações do Tribunal de Contas ali eram sugestões para melhorar apenas, e já estava aprovado pelo Ministério Público. Então, como que eu vou votar uma coisa que está aprovada pelo Ministério Público? Eu vou ser contra isso? Não tem coerência, né? Não faz sentido. Sim. Até me surpreendeu o vereador Marcelino votar contra, porque ele está na minha comissão, ele viu ali. Eles não votaram contra, eles votaram contra para pedir vista, pedir vista. Vista de 7 dias. Só um minuto. Quem pediu? Não, pediu vista. Pediu vista. Mas a vereador tem total... Sim, claro, mas até me admirei de pedir vista. Mas quem votou contra? Pediu vista. Mas eu votei contra a favor. Eu me expressei mal. Então, pediu vista. Mais atenção no que a senhora fala. Pediu vista. Até me surpreendi. Obrigada e boa noite. Deus abençoe a todos. Obrigada. Com a palavra o vereador Klaus Eduardo Lennertz. Eu falei que eu me enganei. Tá bom. Cumprimento os senhores vereadores, a todos que nos acompanham presencialmente pelas redes sociais. Quero inicialmente deixar o versículo 14 de Provérbios 11, que nos diz: não havendo sábia direção, toda nação é arruinada. O que a pode restaurar é o conselho de muitos sábios. Só voltando na questão da discussão da aprovação das contas, vereadora, vereadores, se os vereadores não precisassem analisar o parecer do Tribunal de Contas, não haveria necessidade dos vereadores votarem. O Tribunal de Contas, ele faz o parecer, ele faz as indicações, ele faz as recomendações, mas quem analisa e vota é a Câmara. Nós temos a discricionariedade de votar como nós queremos e como nós entendemos.
o parecer ele veio com muitas ressalvas, que não só a questão da água e da educação, da qual eu citei na discussão, mas tantas outras que não deu tempo de nós falarmos na discussão. Mas, enfim, é uma questão pessoal e de entendimento, onde cada vereador tem o direito de votar como bem entende, porque o tribunal ele recomenda, mas quem votamos e decidimos somos nós. Feito isto... Me permitam só uma perguntinha, vereador. Claro, mas não passou vereador. para a comissão, isso? Não veio esse projeto? Não passou? Passou pela Comissão de Finanças da senhora. Ah, tá. Dando prosseguimento, até aproveitando, cumprimentando até o secretário Márcio presente, em 14 de fevereiro de 25, iniciando o mandato, fiz uma das minhas primeiras indicações, a 29 de 25, solicitando que o município implemente o parcelamento do ITBI e adote a alíquota progressiva. O ITBI é um imposto sobre transmissão de bens imóveis pago pelo comprador no momento da aquisição do imóvel. Cada município ele define a sua alíquota, que em Garuva é de 2,5% sobre o valor do imóvel. Ocorre que já é prática comum de muitas cidades, principalmente municípios em pleno desenvolvimento, como a nossa cidade, permitir o parcelamento desse imposto em até 12 vezes. Entretanto, em Garuva, o contribuinte ainda precisa realizar o pagamento à vista na compra do imóvel. Além disso, há também a possibilidade de adoção de alíquotas progressivas para imóveis financiados, ou seja, percentuais menores para quem adquire o imóvel por meio de financiamento, o que facilita o acesso à moradia. Há poucas semanas nós tivemos nessa casa a apresentação da prestação de contas referente aos valores arrecadados e gastos no exercício de 2025. E nós observamos, os vereadores aqui presentes, que o ITBI tinha uma previsão de arrecadação de pouco mais de 3,5 milhões para o ano, mas o valor que foi efetivamente arrecadado foi de 6.937.000 e alguns valores a mais. Ou seja, essa arrecadação do ITBI ela superou mais de 90% do valor previsto. E mesmo assim ainda não temos o parcelamento implementado, como ocorre em tantas outras cidades. Outro ponto importante, Garuva enfrenta de forma grande a falta de mão de obra, o que faz que isso seja um dos fatores da escassez da moradia. Todo o benefício que o município pode oferecer para incentivar que famílias adquiram seus imóveis, construam a sua moradia, venham morar em Garuva, deve ser considerado. O parcelamento do ITBI, bem como a adoção de alíquotas progressivas, representa um grande incentivo, pois o comprador não precisará dispor do valor integral à vista na compra do imóvel. Dessa forma, eu reitero o pedido para que a gestão municipal avalie essa indicação com atenção, buscando, assim, mecanismos de impulsionamento da economia local e facilitando a aquisição de imóveis, especialmente o primeiro imóvel, de quem vai comprar, construir sua casa e já tem dificuldade. Conseguindo parcelar o imposto é um incentivo para as pessoas comprarem, a cidade crescer, ter mais mão de obras, mais pessoas vierem morar para cá e o nosso desenvolvimento, a arrecadação subir cada vez mais. Eu agradeço, que tenhamos uma excelente semana. Com a palavra o vereador Edson Gerbach. Boa noite, senhor presidente, mesa diretora, senhoras vereadoras, senhores vereadores, todos aqui presentes, cumprimentando aqui a Vera, cumprimento as mulheres. A Vera já está aí, na ativa, esteve com algum problema de saúde, mas vejo ali que está em pé, está aí, é uma guerreira. E cumprimento o meu amigo Wellington, que está aí também nos visitando, um grande parceiro nosso aí, que muito contribuiu já por essa cidade, ele e sua família, um político nato, que sempre esteve envolvido aí nessa trajetória aí de política aqui em Garuva, articulador. Seja bem-vindo e que espero mais vezes tê-lo nessa Câmara. E também cumprimento a todos que estão em casa, nos assistindo por Facebook ou outro dispositivo aí. Zé, vou falar aqui do simulado que teve domingo, da Defesa Civil. Deu um alerta e a Defesa Civil prontamente foi atender. Então, nós fizemos lá na rua Mateus Milduski,
onde aconteceu aquela enchente. Teve a presença de alguns colaboradores aí que foram os munícipes, né? Polícia Militar, Bombeiro Militar, foi com o caminhão, foi com a ASO, Defesa Civil, e ocorreu tudo certo, tudo bem. Quero ressaltar aqui o nosso diretor Márcio, também o secretário Daniel, que estão fazendo um excelente trabalho. O Márcio, nosso secretário que está aqui, pode ver que a gente completa todas as metas que o governo pede. Isso é muito importante, né? Porque através disso, agora nós vamos ser agraciados, provavelmente até novembro, com um kit, onde vem um Jeep Renegade, um drone, entre outros equipamentos. Mas tudo isso porque é um trabalho levado a sério, é uma secretaria que está se estruturando cada vez mais, né? E pessoas que estão ali levando a sério esse trabalho. Quero dar boas-vindas ao nosso Luciano da Silva Cruz, o nosso vulgo Pelego, que desde 2021 fez o concurso e foi chamado agora aos 46 do segundo tempo, né, Márcio? E também o outro colaborador, que é o Luciano, que vai participar ali do Demutran, que é um órgão que se estende dentro da Secretaria de Proteção e Defesa Civil. Então, ocorreu tudo certinho, tudo muito bem. Quero deixar aqui um pedido já dos moradores sobre aquela água que vem acometendo ali as casas. Existe uma galeria ali, então a infraestrutura poderia desviar essa água até essa galeria, que dá alguns metros, algumas centenas de metros ali. Só que nem eu falei para eles, então tem que conversar com o pessoal ali que tem esses terrenos, para ver se eles aceitam jogar essa água lá, que vai ser uma das alternativas. Lá na Mateus Mildus, que joga para a esquerda, tem uma galeria. Então, eles falaram, jogando essa água lá, eles podem, vai diminuir ali o número de água que fica ali, porque chegou a dar 60, 70, 80 centímetros em algumas casas. O vereador Klaus, acho que já fez um pedido também, né, sobre esse negócio do desvio das águas, porque tudo vem daqui de cima e acaba indo lá. O Rio da Onça, tudo, despeja tudo por ali, e o que sobra do rio vai para lá. Então, eles têm que fazer uma vala para desviar essa água que sobra dali para essa galeria. Se me permite, vereador, a questão da Mateus Mildus, lá que o senhor está falando, sim, do Palmital, lá é um problema muito grave. Nós temos muito problema de enchente, lá acaba invadindo as casas, invadindo a rua, por causa de uma valeta que tem lá atrás que não tem o escoamento necessário, isso mesmo que o senhor está falando. Nós precisamos da limpeza daquela vala, bem como um anilhamento mais eficiente para que escoa melhor. Quer contribuir, Marcelino? Eu ia falar exatamente o que o vereador Klaus falou. A maioria daquela água vem atrás, vem naquele mato ali que tem ali atrás, né? Da LS atrás, ali. LS. E mais uma pergunta, vereador, já que o senhor está na Defesa Civil, trabalha com o pessoal, sobre o nosso plano de contingência. Plano de contingência. Já então, temos isso aí? Tem uma não, ainda eu ia falar justamente isso, Marcelino, para o senhor dar uma pressadinha no secretário, para que eles terminem esse plano de contingência, né, que seja apresentado aqui na Câmara de Vereadores, e não só na Câmara de Vereadores, como toda a população, né. Eu acho que os senhores foram até convidados para participar desse simulado que teve domingo, mas não. O ofício foi entregue aqui, né, foi entregue na Câmara aqui. Mas ocorreu tudo bem, tudo certinho. Vereador, só para dar uma explanada, como é que funcionou assim esse simulado assim? Como é que esse simulado, o governo você escolhe alguma área que foi atingida, né? Que é alguma área em risco, e lá é uma área em risco, em potencial, né? Primeiro, a chuva que der forte vai atingir lá. Então ele dá um alerta, e daí a gente marca o tempo que chega até lá, recolhe as vítimas, traz até um abrigo, ali são cadastradas. Até eu me admirei que a Secretaria da Zânia era para estar junto, e no fim não esteve. Aí nós mesmos cadastramos, e durante o dia inteiro a gente vai alimentando o sistema. Quantas pessoas moram lá, quantas famílias, quantos menores, quantas casas, e assim vai alimentando o sistema para que isso seja feito de uma maneira que lá na frente isso se torne menos frequente, entendeu?
Assim, eles têm que a prefeitura municipal ela vai abrir um plano, com certeza, para que isso não aconteça mais na infraestrutura. Agora a gente já está aqui indicando alguma coisa que pode amenizar esse desastre, entendeu? Ô, vereador, não, sim. Uma pergunta. Quando a gente recebe aquele alerta no celular... É esse alerta que deu domingo. É esse alerta? É esse alerta que aí deu vocês domingo. montam essa Daí é isso, equipe? foi feito o gabinete de urgência lá, né? Dos desastres lá, e daí de lá a gente sai, é tudo cronometrado. Eu até gostaria que da próxima vez que isso acontecer, que a Secretaria de... Assistência Social. Não, aquela que é... A da Elô lá, que me ajudou. Comunicação. Levante o drone, filma de cima, fica uma coisinha mais bonitinha. Não é mais Elô. Elô foi exonerado. Então, mas não sei, tem alguém responsável lá. Que levante o drone, filme de cima, faça uma coisinha mais... né? Assim a gente teve que se virar com fotos, mas assim, que participe também disso aí para ficar uma coisinha mais bonitinha para a gente apresentar melhor. Mas agradeço a todos, Polícia Militar, Bombeiro Comunitário, estavam todos presentes e foi muito bem executada essa missão. Zé, tem a outra lá, Zé? Essa aqui é uma demanda que eu cheguei até um pouco atrasado aqui, quando eu vi já era 7 horas. É lá da Afonso Pena 705. Esse é um terreno de herança que 3 famílias moram lá. E quem é morador de Jorge Paula sabe que ali passava um córrego bem pequenininho, mas passava. E todos tubularam. Chegou ali nessa residência, ficou só o tubo ali. Então faltam aproximadamente 20 tubos que tem que colocar no final dessa residência até chegar à tubulação da rua. Para amenizar isso aí, já rachou o quarto do menino lá. É uma família pobre. Né? Tu mandou aí na assistência social? Não, eu estou mostrando aqui porque eu quero que seja tomada uma providência pela infraestrutura, porque é só tubo que tem que fazer ali. Só colocar o tubo, ele falou, eu colocando o tubo aqui, eu dou um jeito de aterrar, ou a assistência social providencia, ou a infraestrutura. E essa família tem crianças com autismo, tem muitas crianças ali. A gente está agora no mês de março, a prefeitura vai fazer o dia D da dengue, e lá volta lá naquela filmagem, Zé. Isso, ali. Eu filmei mal e mal ali, porque já estava na hora de vir, mas ali é pura água, gente. É pura água aquele mato ali. Vocês já estão vendo ali que está bem complicada a situação ali. Então, agora, com essa dengue aí, aumentando o número de dengue, então, pode ir com uma criança daquela ali, pegue dengue. Então, tem aproximadamente ali 8, 10 crianças. Eu não contei, mas tem umas 10 crianças ali. Então, é uma família que não tem estrutura financeira boa, então, que a prefeitura tome uma providência ali, junto à assistente social, ou a infraestrutura mesmo. São 20 tubos de 40, não vai custar muita coisa, não. Então, é bem fácil de resolver esse problema. Pode colocar lá a outra lá. Então, aqui é pedido de uma professora. Eu sou do governo, vereadora Sheila, mas eu sou obrigado a pedir esse parecer do governo. É um pedido de informação. Ela veio reclamar que, mesmo com o atestado, ela está sendo descontado do Vale Alimentação, quando ela traz o atestado. E existe, aí o Tribunal de Justiça de Santa Catarina disse que isso não pode. Então, ela pegou um parecer lá de Rio Negrinho, a não ser que nós aqui temos alguma coisa... Nós temos uma lei municipal... Temos uma lei municipal que possa... Que permite o desconto. Ela já existia, não me recordo, mas, se não me engano, é da época do prefeito João Romão. Entretanto, 2011. Entretanto, ela não era aplicada. E foi, acho que no ano passado, né, Márcio? Ela começou a ser aplicada, parece que foram informados todos os servidores. Entretanto, eu, inclusive, fiz uma indicação propondo uma alteração nessa lei para que, da mesma forma como existem excepcionalidades no desconto ali da questão da regência, por alguns motivos, que também sejam concedidas essas excepcionalidades no caso do auxílio alimentação, quando existe a falta por motivo médico,
e algumas outras específicas. Então, vou apoiar a senhora nesse pedido. Inclusive, encaminhei, se não me engano, até cópia de um projeto. Porque o servidor já está enfermo ali, já apresentou um atestado, e ainda ser descontado, eu acho que fica meio complicado, né? Então, eu peço ao executivo que analise, que o jurídico da prefeitura analise isso melhor e que não venha descontar do servidor. O servidor já, né, Marcelino, já é penalizado em muitas coisas aí que, às vezes, a gente entra em desacordo. E isso aí eu estou em desacordo, porque já está doente, já foi, né, já está enfermo e ainda ser descontado é uma ajuda a mais que a gente tem ali no nosso salário. Então, que não seja descontado. Então, vou pedir um apoio aí para esse projeto aí, essa indicação da vereadora Sheila aí. Vamos reiterar em conjunto. Zé, passa outra aí, Zé. Já falo como líder. Pode ser, presidente? Então, o Sargento Lima esteve aí semana passada. Show de administração, numa grande parceria entre empresários, Prefeitura Municipal e Governo do Estado. Nosso governador Jorginho Mello, aqui através da Secretaria de Indústria e Comércio, nós estamos colocando, por indicação nossa, do deputado Sargento Lima, uma parte desse valor para ser utilizado, para incrementar esse importante centro logístico. Então nós estamos fazendo a nossa parte aqui no estado de Santa Catarina e fazendo escola para os outros municípios, de como se unidos nós trabalhamos muito mais e entregamos muito mais. É o dinheiro do povo voltando para o povo. Uma grande vitória que nós vamos ter no nosso município, através da emenda, né, do Sargento Lima, o restante da verba da Prefeitura e do governador do estado de Santa Catarina, Jorginho Mello. Chega de poeira, um acesso muito importante, parceria público-privado, 400 mil da emenda do senhor, 400 mil da emenda do nosso município, contrapartida do nosso município, 400 mil por parte dos nossos empresários. É isso que a gente precisa. Aí, povo de Garuva, mais uma emenda do Sargento Lima, aqui no Palmital, na entrada do Bararas, para melhorias do povo. Como ele sempre fala, dinheiro do povo voltando para o povo. Então, senhores, quero agradecer ao Sargento Lima, ao governador Jorginho Mello, por esse 400 mil. Como o vereador Ladimar falou ali, 400 mil do governo, 400 da prefeitura, dos empresários, e ela vai até o Barreiro, mais ou menos lá. Então, são 1.000 metros. A emenda vai dar, no total, o que vai ser gasto junto com a emenda, 1.200.000. Me corrige se eu estou errado, presidente, mas eu acho que é isso aí mesmo, né? 1.200.000 são 3 de 400. 400. Só corrigindo, pelo projeto que o Eolando passou até no dia que a gente estava discutindo e perguntando, são 700 metros, valor da obra 680 mil, 400 da emenda, 400 do dinheiro do governo do estado e 280 do município. Pois é, então já me tiro para nós que tem 400 mil que falaram aí. 400. Para chegar, no mínimo, até aquele barreiro que tem ali. Mas é que antes era só até o queijeiro, daí esticou agora. Esticou um pouquinho? Então, mas que seja feito até ali, e depois com aquela estrada boa do governador, que nos prometeu 15 quilômetros, que seja feito até o Bararas, e também vamos dar uma olhadinha na nossa estrada do Calvi ali, que também está, alguns pontos estão precisando. Acho que é só isso, né, Zé? Não tem mais nada? Boa noite a todos, e fiquem com Deus. Como líder do MDB, vereador Jarbas Budal. Boa noite novamente. Como líder do MDB também quero falar da emenda do deputado Carlos Chiodini, 720 mil reais em pavimentação e 400 mil para uma quadra poliesportiva no Palmital. A bancada do MDB esteve em reunião com o seu Tino na semana passada, até para verificar as ruas ali, e até foi discutido a questão de poderia ser aplicado na Otto Reder. Segundo o prefeito, ali não podia, porque já tinha um projeto para a sequência. Então, em próximas oportunidades, vamos estar reunidos novamente com o Executivo para ver onde que vai estar aplicando esse 720 mil em pavimentação, provavelmente aqui no centro. Aqui. Boa noite, senhor presidente. Só um detalhe, só para avisar que a emenda é para perímetro urbano, né, vereador? Só para deixar bem explanado para o pessoal aí.
Leitura da ata da presente sessão plenária. Ata da 4ª sessão ordinária da 1ª sessão legislativa da 14ª legislatura da Câmara Municipal de Garuva. Em 2 de março de 2026, reuniram-se os membros do Poder Legislativo Municipal da sede administrativa da Câmara Municipal de Garuva, sítio da Rua Castro Alves, 44, sob a presidência do vereador Reginaldo Meves Rosa, contando com a presença dos vereadores conforme lista de presença, folha anexa. Havendo quórum regimental, o presidente declarou aberta a sessão. No expediente da corrente sessão foram lidos os ofícios de demais correspondências recebidas. Foram lidas despachadas para o Executivo as indicações de número 18 a 22 de 2026, assim como os pedidos de providência de número 31 a 39 de 2026. Foram lidos e baixados para as comissões permanentes os seguintes projetos. Projetos de lei ordinária e número 5 a 14 de 2026. Durante a ordem do dia foram aprovadas as seguintes matérias. Projeto de decreto legislativo número 1 de 2026, com votos contrários dos vereadores Klaus Eduardo Lernertz e Sheila Cristina Chaves. E o projeto de lei complementar número 1 de 2026, por unanimidade em primeira votação. Durante a ordem do dia, a vereadora Sheila solicitou vistas ao projeto de decreto legislativo número 1 de 2026. A solicitação foi colocada em votação e rejeitada com votos contrários dos vereadores Álvaro Schaeffer, Edson Jairbach, Helena Aparecida Costa Chaves, Reginaldo Meves Rosa e Rosiane Fabrício Ribeiro Boing. Os vereadores inscritos fizeram uso da palavra livre e da palavra de liderança. O presidente encerrou a reunião e todos foram convocados para a próxima sessão plenária, a qual ocorrerá dia 9 de março de 2026, às 19 horas. A presente ata foi elaborada de acordo com o artigo 104 do Regimento Interno e, se aprovada, será assinada pela mesa diretora, lembrando que a sessão ordinária se encontra na íntegra no site www.câmara.sc.gov/TV Câmara. Sala das Sessões, 2 de março de 2026. Em discussão a referida ata. Não havendo quem queira discutir, em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Aprovada a ata da presente sessão plenária. Nada mais havendo a destacar, convido a todos para a próxima sessão plenária a ser realizada no dia 9 de março de 2026, às 19 horas. Uma boa noite a todos.